E aí pessoal, professor Caio Soares, e na aula de hoje do BioBrothers você vai ouvir falar sobre músculo esquelético. O músculo esquelético, ele é um dos 3 tipos de tecido muscular que tem no corpo da gente. Nosso corpo tem tecido muscular estriado cardíaco, no coração, músculo não estriado, que é um tipo de músculo em que você vai encontrar no tubo digestório, para abrir e fechar a pupila, para eriçar os pelos. Nas mulheres ele está presente no útero e também está presente nos nossos vasos sanguíneos, como artérias e veias. O músculo esquelético, que é o terceiro tipo que eu quero falar para vocês, ele é o músculo que se encontra ligado aos nossos ossos, ligado ao nosso esqueleto, por isso ele é chamado de músculo estriado esquelético, e ele se encontra ligado aos nossos ossos por tendões. Os tendões são feitos de tecido conjuntivo propriamente dito, denso modelado, que é um tipo de tecido conjuntivo que liga o músculo ao osso, permitindo que quando o músculo contraia, o osso se movimente por uma situação que a gente chama de movimento de alavanca. E aí o que vai acontecer com esse músculo esquelético? Ele vai ser a única coisa no seu corpo que você vai controlar de maneira voluntária. Então, o músculo esquelético, ele é um músculo que você controla quando você quer, de acordo com a sua capacidade de coordenação motora. Por exemplo, se eu pedir para vocês girarem uma mão para o lado e a outra para o outro ao mesmo tempo, nem todo mundo vai conseguir, porque isso demanda um pouco de treino. Então, em treinos de coordenação motora, em algum momento da minha vida, eu fiz isso para aprender a controlar esses músculos. Da mesma forma, existe uma outra limitação para a atividade do músculo esquelético, que é o pH do seu sangue. Quando a gente respira, a gente está usando músculos como o diafragma e os músculos intercostais, que são músculos esqueléticos, ou seja, em tese você controla. Se eu pedir para você respirar fundo, todo mundo consegue respirar fundo. Se eu pedir para você respirar mais rápido, todo mundo consegue respirar mais rápido. Só que se você começar a correr, fazer uma atividade física, você vai gerar grandes quantidades de gás carbônico no seu sangue e isso acidifica o sangue e por conta disso o seu encéfalo manda sinais, por parte do bulbo encefálico para o seu coração bater mais rápido, para a sua frequência respiratória aumentar. Então, quando a gente está com sangue ácido, a gente acaba respirando mais rápido, mesmo que a gente não queira, ok? Outra coisa que você precisa saber é que o músculo esquelético apresenta uma hierarquia organizacional. O que isso quer dizer? Cada músculo ele é composto de estruturas chamadas de fáscias. Cada fáscia é composta de fascículos. E cada fascículo é composto de células musculares chamadas de miócitos. Uma fáscia ela é tecido muscular envolvido por uma cápsula de tecido conjuntivo propriamente dito denso, não modelado, chamada de epimísio. O epimísio ele traz a vascularização e, em parte, a sustentação daquele músculo, porque ele tem muito colágeno e outras proteínas interessantes para essa função. Dentro da fáscia, você encontra fascículos, que também são feitos de tecido muscular envolvido por tecido conjuntivo, só que agora a gente chama isso de perimísio. E aí, mesma coisa, você vai encontrar sustentação por parte de fibras proteicas e vascularização e inervação desse tecido para poder o músculo funcionar. Cada célula muscular dentro de um fascículo é envolvida também por tecido conjuntivo chamado agora de endomísio. É a terceira camada, a camada mais próxima da célula muscular. A célula muscular do tecido estriado esquelético, ela é multinucleada e ela tem uma membrana composta. O endomísio, que é essa camada de tecido conjuntivo, mais a membrana plasmática normal da célula muscular, forma o que a gente chama de sarcolema, que seria o envoltório dessa célula muscular. E, por último, dentro da célula muscular, você encontra, além de núcleos, além de retículos endoplasmáticos, que vão ser chamados de retículos sarcoplasmáticos, mitocôndrias e tudo que tem dentro de uma célula, você tem um citoesqueleto especial subdividido em fibras musculares que a gente vai chamar de miofibrilas. Então, dentro de uma célula muscular tem várias miofibrilas ou várias fibras musculares. A miofibrila, por sua vez, é subdividida em estruturas chamadas de sarcômeros. Um sarcômero é a menor unidade contrátil de um músculo estriado esquelético. E é o sarcômero que dá ao músculo esse aspecto estriado que eu estou falando para vocês. Como assim, Caio?
O sarcômero ele é feito de citoesqueleto. Ele possui filamentos delgados de actina, que são os mesmos microfilamentos, e existem os filamentos espessos ou grossos de miosina, que são chamados de filamentos intermediários do citoesqueleto. E eles se encontram intercalados e encaixados uns nos outros. Nas extremidades de um sarcômero, você encontra linhas em zigue-zague chamadas de linhas Z, e o intervalo do sarcômero que tem apenas actina é chamado de banda I. O intervalo do sarcômero que tem actina e miosina é chamado de banda A, e no meio da banda A, onde só tem miosina, a gente chama banda H. O que eu estou querendo dizer para vocês é que onde há apenas actina, vai formar um microscópio uma fase clara, né, na lâmina de músculo. Quando você tem sobreposição de miosina sobre actina, forma ali uma região escura. Quando tem só miosina, fica claro. Então, esse intercalado entre claro e escuro, dá ao músculo o aspecto que a gente chama de estriado. Então, só é chamado de músculo estriado o músculo que apresenta a organização em sarcômeros. E como acontece a contração muscular? A contração muscular é a aproximação das linhas Z quando há deslizamento de actina sobre miosina. E esse deslizamento acontece com o uso de ATP, que é a energia disponível para que a contração aconteça, e cálcio. E como é que acontece essa utilização de cálcio e ATP para que haja contração muscular? Para entender isso, você precisa conhecer mais a fundo a estrutura de um sarcômero. As proteínas grossas de miosina, os filamentos grossos de miosina, eles possuem cabeças. Essas cabeças elas têm reservas de ATP e têm uma tendência natural de se ligar à actina, que são os filamentos finos. Os filamentos finos de actina, por sua vez, eles têm sítios de ligação para a entrada de cabeças de miosina, mas esses sítios de ligação estão constantemente bloqueados. Existem outras proteínas, como os complexos troponina e a tropomiosina, que bloqueiam os sítios de ligação da actina. Então, qual a sequência de acontecimentos quando você precisa mover um músculo? O seu cérebro manda uma ordem, que chega através do seu sistema nervoso, tem a liberação de um neurotransmissor, que via de regra é uma substância chamada acetilcolina, e a acetilcolina ativa o retículo sarcoplasmático, que seria o equivalente ao retículo endoplasmático liso do músculo, para liberar cálcio. Quando o retículo sarcoplasmático libera cálcio para cada sarcômero, os íons cálcio se ligam ao complexo troponina e essa ligação muda o formato do complexo troponina. Isso acaba puxando a tropomiosina do lugar, fazendo com que os sítios de ligação da actina fiquem livres. A partir desse momento, a miosina, com gasto de ATP, consegue se ligar à actina e puxar a actina, promovendo o deslizamento de actina sobre miosina e movimentando as linhas Z para que elas se aproximem. Quando vários sarcômeros de uma miofibrila se contraem, quando várias miofibrilas se contraem, você tem a contração de uma célula, um miócito. E quando vários miócitos de um músculo inteiro se contraem, você tem a contração muscular como um todo. Então, o resumo da obra é de que, para o músculo estriado esquelético e também o músculo estriado cardíaco, que funciona de uma maneira parecida, contraírem, esses músculos precisam ter uma liberação de cálcio e precisam ter reservas ou produção constante de ATP. Lembrando que, para que haja deslizamento de actina sobre miosina, para haver uma contração muscular, acontece gasto de ATP por parte da célula. Só que também acontece gasto de ATP para haver relaxamento do músculo. Então, você precisa de ATP tanto para contrair quanto para relaxar os seus músculos e o cálcio participa de todo esse processo. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, clica no sininho e ativa as notificações e assim você mostra para o YouTube que isso aqui é um vídeo que merece atenção e merece ser distribuído para todo mundo. Então, curta, compartilhe e um forte abraço. Vem ser um BioBrother você também.